Fala galera, hoje a aula vai ser sobre interface do Excel. Vou passar o mapa do tesouro aqui do que tem nessa tela para que a gente consiga se achar, saber onde é que está clicando, ser produtivo e feliz. E vamos lá! Seguinte pessoal, hoje eu estou um pouco arrojado e vou gravar com duas câmeras para ver como é que fica a experiência aqui para vocês, tá? Essa aqui, ó, vai ser para o eu de vocês operacional. Nessa tela aqui que eu vou estar mexendo no Excel e tal, vocês vão estar vendo, eu vou estar num cantinho ali depois. E quando eu olhar para essa aqui, vai ser o estratégico, beleza? E essa aqui é o operacional. Então, as telas que vocês vão ver, quando estiver mexendo no Excel, eu vou estar pequenininho no canto, onde é que eu tô. Não posso apontar para mim mesmo se eu estou dentro da tela, né? Então, estou no cantinho olhando para essa tela e quando eu estiver falando com vocês, vai ser para essa aqui. Belezura? Vamos lá, então. Bom, então, como o tema de hoje é interface do Excel, a gente vai estar focado na versão desktop da versão 365, tá? Do plano de assinaturas que eu expliquei lá no outro vídeo, na aula inicial sobre a história do Excel. O link vai estar aqui na descrição, vocês podem conferir. Lembrando também que essa é a aula 2 de um total de 16 do mini curso gratuito que eu estou deixando aqui no YouTube para que todo mundo possa acompanhar, aprender, compartilhar com os amigos e ser feliz. Então, vamos lá, gurizada. Gurizada. Então tá, pessoal, agora já estamos aqui na interface, ambientados com Excel, então eu dividi a tela, ela pode ter mais ou menos divisões dependendo de como é que a gente queira construir o raciocínio, mas aqui eu separei ela em 7 partes. A primeira parte é a barra de títulos e para cada uma das partes que eu estiver explicando eu vou dar o nome em português e o nome em inglês para caso vocês queiram procurar alguma documentação na internet, no Google, fóruns, né? Sempre é bom complementar quem consegue, né, procurar em inglês ou em outro idioma, também ter outros insights e por aí vai, beleza? Então tá, galera, a primeira questão então é barra de títulos, tá? Aqui em cima, cadê? Marotinha, minha flecha, aqui ó, tudo que tá verdinho aqui em cima é a barra de títulos, beleza? Então é o seguinte, o que a gente tem nessa barra de títulos? A gente tem, para quem tá no OneDrive, né, com a sincronização em nuvem, tem a questão do salvamento automático, eu super recomendo, né? O que mais tem de meme na internet é quando o cara faz a planilha, não salva, o Excel dá pau, alguma coisa assim, e não salva. Outra questão, que essa aqui é bem legal, é na barra de títulos a gente tem aqui, ó, mini curso, aula 2, interface geral, que é o nome do arquivo que eu fiz. Só que para quem tem esse plano da atualização na nuvem, né? Quando a gente clica aqui, a gente tem o nome do arquivo, o diretório, e tem aqui, ó, histórico de versões. Quando a gente clica aqui, abre uma janelinha na direita, então peraí que eu tenho que me trocar de lugar. Ali, ó. Aqui na janelinha da direita tem o histórico de versionamento da planilha. Então, eu já tinha testado antes, né? Vocês podem ver que em cada versão, ou de salvamento próprio, ou de salvamento automático, tem um horário e quem fez. Então vocês estão vendo que a gente tem um abrir versão aqui embaixo, né? Quando a gente clica, não vou clicar no primeiro porque foi a criação e aí ela estava vazia, tá? Mas vou clicar no segundo aqui nesse abrir versão. Olha o que acontece quando eu clico nesse abrir versão que a gente tem aqui. Olha só, tinha esse arquivo lá no início todo zerado, então eu estava criando aquela tabelinha roxa que está pronta ali, ó, elemento, menu extra, estava criando o raciocínio, né? Então ele foi criado, né? Esse é o histórico de criação que a gente pode acessar aqui por cima, né? No histórico de versões. Fora isso, a gente tem uma caixinha aqui em cima de pesquisar, né? Vamos botar aqui, sei lá, fonte. Então aqui é uma questão do Excel que apresenta ou conteúdo ou funcionalidades com esse termo que eu pesquisei. Então fonte, o que ele sugere aqui? Configurações na fonte, cor do preenchimento, sublinhado, cor da fonte, e aqui abre outras opções, né? Então tudo que ele tem de opção pré-pronta, ele apresenta aqui para nós. Está tocando o sino? Quantos segundos está tocando esse sino? Ô seu sino! Ô louco, velho! Ficou tocando sino pequenino, sino de Belém, hein? Eu nem sei para onde eu tô olhando mais, meu. Então essa foi a barra de título, né? Aquela verdinha de cima. Agora a gente vai falar sobre a faixa de opções do Excel, ou em inglês, Excel Ribbon. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Ela tá apresentada aqui em cima. Essa é a área que a gente vai estar sempre mexendo todos os dias, né? Dentro do Excel. E aqui isso que eu vou explicar para vocês agora. Galera, a faixa de opções aqui, essa parte que eu acabei de grifar para vocês, se eu tivesse que escolher assim, saibam um lugar onde mexer no Excel, seria nesse aqui. Porque aqui que está disposta toda a informação do Excel, as guias, ele está feito já e está otimizado para que a gente possa ser mais rápido no dia a dia, então vamos focar a atenção nessa parte que ela é bem importante, beleza? Ok, então o que a gente tem aqui em cima, né, da faixa de opções? A gente tem primeiro, né, as próprias guias, né, deixa eu grifar aqui para vocês,
As guias é aqui em cima onde diz arquivo, página inicial, inserir e tudo mais, né? Essa aqui são os grandes agrupamentos que o Excel tem, e dentro de cada um deles tem toda uma segunda tela, né? Que é essa aqui de baixo, essa aqui. Dentro de cada uma das guias a gente vai ter uma infinidade de comandos que a gente pode estar utilizando, tá? Então aqui dentro da página inicial, por exemplo, né, é uma guia clássica, né, do pacote Office da Microsoft. O PowerPoint tem, o Word tem, o próprio Excel obviamente também tem. Então aqui dentro vão ser as opções mais de uso direto, assim, formatação de célula, de fonte, tamanho, negrito, cor, preenchimento, né, a cor de fundo da célula. Então, por exemplo, dentro da página inicial nós temos agrupamentos, né, a gente pode ver aqui que tem o grupo desfazer, o grupo área de transferência, o grupo fonte, o grupo alinhamento, o grupo número e assim por diante, né? Da mesma forma que a gente, dentro dos grupos, tem botões, né? Aqui, por exemplo, na fonte, eu posso escrever um item qualquer aqui, ó, vou escrever o meu nome, e aqui a gente pode mudar a cor do fundo, mudar a cor da fonte, botar negrito, aumentar tamanho, né? Essas são as opções que a gente traz dentro de cada uma das funcionalidades que tem em cada agrupamento, tá? Então, além dessas que a gente tem automaticamente apresentadas, alguns grupos, o desfazer aqui, por exemplo, não tem, o estilos aqui na direita também não tem, mas, por exemplo, aqui na guia número, a gente tem um botãozinho aqui para o lado, ó, ele abre uma caixa, né, de diálogo onde a gente tem várias opções referente àquele agrupamento que a gente estava mexendo, né, que dá opções mais robustas, mais personalizáveis sobre cada grupo, tá? Então, dentro de cada guia, vocês vão ver que a gente tem opções ou botões pré-prontos, digamos assim, e também um botãozinho para abrir uma caixa com um agrupamento com mais opções, além das guias que já existem, né? Página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados. A gente pode personalizar essas guias aqui em cima, né? Então, por exemplo, essa guia aqui, automatizar, ela é uma guia que ela é referente ao Office Scripts. Isso aqui até vale um comentário aqui do lado. Ó, galera, sobre essa guia que eu mostrei aqui, o automatizar, não vou entrar muito a fundo, mas para quem é usuário mais antigo do Excel, certamente já ouviu falar em VBA, certamente já ouviu falar em macros, né? Que nada mais é do que uma linguagem de programação onde a gente cria um script, né? Cria um roteiro, um algoritmo e o Excel executa para nós. O VBA é uma questão da máquina, ele está atrelado a este arquivo nesta máquina, né? E o Office Scripts, na medida que a própria Microsoft está indo toda para a nuvem, o VBA não tem acesso pela nuvem para que modifique arquivos no computador. Então o Office Scripts ele é uma linguagem também que ele interrelaciona, né, os produtos da Microsoft para que possa ser usado na nuvem. Então é um equivalente, entre aspas, ao VBA, né, mais versátil para os dias de hoje, de compartilhamento, e que também ele tem um acesso um pouco mais restrito, né? O VBA na máquina ele consegue acessar os seus diretórios, consegue abrir o teu PowerPoint, consegue disparar e-mail. Então o Office Scripts, por ser usado no navegador e aí está aberto na internet, tem que ter algumas restrições justamente para que não dê algum problema em utilizar ele, beleza? Feita essa observação sobre a guia automatizar, a gente pode implementar outras, né? A guia desenvolvedor, por exemplo, que aqui dentro, que nem eu comentei antes, está a questão das macros aqui na esquerda, né? O Visual Basic, né? O VBA é Visual Basic for Applications, que é a linguagem para a gente escrever as macros, né? O próprio gravador de macro, tipo um vídeo gravado, né? A gente grava e depois ele reproduz tudo que a gente fez. Power Pivot, que tem uma aula específica, se eu não me engano, é a aula 15, Power Query e Power Pivot, né? Então, para quem não sabe, o Excel originou, por exemplo, o Power BI, então a maioria das funcionalidades dele vem do Excel. Então Power Pivot é uma delas, mas não vai ser muito tópico para esse vídeo. Além disso, aqui no meu Excel, por exemplo, tem a Clean Aprimora Te Ajuda, então ajuda já era uma que estava, eu botei a Clean Aprimora Te Ajuda justamente para dar uma brincada e também para mostrar que é personalizável, a gente pode criar guias e dentro dela botar os comandos que a gente quiser, certo? Então fica aqui só como conhecimento que é possível criar guias, não tem como apresentar tudo no mini curso, né? E tem bastante coisa para a gente ver aqui, mas é para saberem das possibilidades que existem. Bom, pessoal, e como outro exemplo aqui dessas guias principais, quando a gente está clicado fora, né, quando a gente está numa seleção qualquer da célula, aparecem as guias padrão. Mas quando a gente está clicado em algum elemento específico, abre uma guia nova, uma opção sobre aquele elemento do Excel que a gente está selecionado. Então, por exemplo, aqui estou clicado numa tabela, então ele apresenta aqui em cima design da tabela. Agora eu estou clicado numa tabela dinâmica e como a gente pode ver aqui em cima na direita também aparece análise de tabela dinâmica e design.
Da mesma forma que outros elementos. Gráficos, né? O gráfico também aparece algumas opções, então aqui a gente tem analisar, né, o gráfico dinâmico, tá em inglês a tradução, o design e também formatar. E por fim, quando a gente tá uma imagem, né, tem uma imagem, também abre, né, uma guia toda nova aqui em cima, ó, o formato da imagem com outras opções, né, de bordas, correções, remover plano de fundo, que tem bastante coisa legal aqui dentro também, né? Então, só para sumarizar, um menu específico para cada tipo de elemento que a gente tem no Excel. Voltando então, concluímos o item 2, vamos para o item 3, que é a barra de ferramentas de acesso rápido, ou em inglês, Quick Access Toolbar. Pessoal, então a guia de ferramenta de acesso rápido, a gente pode clicar com o botão direito aqui na faixa de opções e aqui, ó, mostrar a barra de ferramentas de acesso rápido. O que é isso? Isso aqui é mais um grau de personalização que a gente pode ter para, sei lá, agilizar mais ainda a nossa operação no dia a dia. Então a gente sabe que tem um monte de comandinho em cada uma dessas guias aqui em cima, né? Só que vamos supor que para o meu trabalho aqui é otimizado eu usar 3 ou 4 botões que ou estão descritos aqui dentro, né, expostos, ou que daqui a pouco estão mais ocultos, tem que entrar em menu e clicar, então a gente consegue expor eles aqui de acordo com a nossa necessidade, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui tem alguns, eu acho que se o meu áudio estiver pegando aqui no Note, ele vai ler para vocês, tá? Então, por exemplo, eu ativei a funcionalidade de falar, né? O Excel pode ler para nós. Então, cliquei aqui nesse bar de ferramentas de acesso rápido e vou dar um play aqui, ó. As células serão lidas alto depois de pressionar Enter. Ao que tudo indica, ele leu. Vou clicar aqui na outra e vou dar um Enter. Barra de fórmulas. Então, sabendo que a gente pode fazer isso, a gente pode, clicando com o botão direito aqui, personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido. Então, opa, aqui começa a ficar interessante porque eu posso botar os botões que eu mais uso para o meu dia a dia, sejam eles quais forem, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente clica, aparece aqui como sugestão comandos mais usados. Mas a gente pode botar aqui, ó, todos os comandos do Excel. Então, tudo que está explícito, exposto ou, entre aspas, escondido, né, dentro de outros menus, está aqui, ó. A gente tem uma senhora lista de questões aqui, de botões que a gente pode clicar. E eu vou pegar um aqui, por exemplo, de cor da fonte, só para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos achar aqui. Cor da fonte. E vou adicionar. Beleza. Então, olha aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um cor da fonte aqui do lado? Né? Então, por exemplo, vou clicar numa célula qualquer aqui e vou botar um cor da fonte vermelho. Opa! Galera, se inscrevam no canal. Essa foi boa, hein? Merece uma inscrição ali, porque isso aqui não estava no script, tá? Mas brincadeiras à parte, só para mostrar a funcionalidade, a gente consegue personalizar aquela faixa de opções personalizável, né? Como é que é o nome mesmo? Barra de ferramentas de acesso rápido, então a gente consegue personalizar isso para o nosso dia a dia com as funcionalidades que a gente mais precisa e, aproveitando a brincadeirinha, se puderem se inscrever, se inscrevam. Partindo para o próximo item, então, a gente tem a barra de fórmulas, ou em inglês Formula Bar, né? Que é esse carinha aqui, deixa eu desenhar para vocês. A barra de fórmulas é considerada como sendo isso tudo aqui, ó. Tá? Então a gente tem dentro da barra de fórmulas a própria barra de fórmulas, que já está escrito aqui, né? Aqui, barra de fórmulas. A gente tem alguns botões específicos sobre fórmulas, mas isso eu vou falar na próxima aula, que é sobre fórmulas. E aqui na esquerda a caixa de nomes que mostra a seleção que a gente está, que vou mostrar na próxima também na aula de pesquisa e referência. Tá? Mas aqui é simplesmente para saber que quando a gente tem uma fórmula, por exemplo, 8 mais 6, né, tá aqui dentro a fórmula, tá vendo? Por exemplo, aqui, ó, 8 mais 6, opa. Aqui, ó, 8 mais 6 tá na barra de fórmulas. Beleza? Essa aqui é bem simples, vai ser mais abordada nas outras aulas, mas só para apresentar. Além disso, a gente tem a principal seção do Excel, que é aqui, que está chamada de planilha, ou em inglês, spreadsheet. Né? Então, qual é a cara inicial para o Excel que todo mundo conhece? Né? Vou partir para essa tela em branco aqui e vou botar a gradezinha que eu tinha desabilitado. E essa aqui eu vou olhar para cá, porque essa é importante. Ó, galera, então olha só. O Excel, né, é um programa de planilhas eletrônicas, então essa parte que a gente está aqui na tela, que na verdade agora eu estou tampando, mas é só para falar primeiro, é aqui que toda a mágica acontece. Todos aqueles botões e funcionalidades são, digamos assim, auxílios para que a gente pilote o Excel, né, para que a gente consiga modelar as nossas soluções ali dentro dessa malha branca que eu vou explicar agora, tá? Então, aqui também é muito importante que se saiba como utilizar, né, o que é cada coisa, porque se a gente não sabe os fundamentos, a gente não tem como querer aprender coisas na sequência e tudo vai partir dessa tela branca quadriculada que a gente está vendo aqui, beleza?
Ok, estamos falando sobre a seção planilha, né, que nada mais é do que esse carinha branco aqui, ó. Todo esse miolo do Excel, certo? Tudo que está aqui dentro é o que a gente vai falar agora. Então, partindo disso, o que é o Excel, né? O Excel é um grande plano cartesiano, né? Ele é um plano de duas coordenadas, né? Podemos dizer assim, x na horizontal e y na vertical, onde cada elemento desses que a gente clica aqui, né? Vou até dar um zoom, são células. Então, cada quadradinho desses é uma célula. E cada célula, né, tem um nome, tem uma referência. Ele está em uma coluna, né, que eu cliquei na coluna E, então tudo que for vertical vai estar dividido em colunas, A, B, C, D, E, né, letras. E tudo que for na horizontal, nas linhas, vai estar em números. Então 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente tem o Excel como essa malha quadriculada, né? Quem já jogou batalha naval sabe bem, né? Um eixo e o outro eixo, e a célula e o local que a gente está é onde está a nossa célula, né? Então essa malha é composta por colunas, né? Então aqui a gente tem os cabeçalhos A, B, C, D, E, né? O cabeçalho das colunas, e aqui na esquerda o cabeçalho das linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente está numa célula específica, por exemplo, essa que eu estou, vocês podem ver que o E está um pouquinho mais escuro e aqui na esquerda o 5 está um pouquinho mais escuro. Então quer dizer que eu estou na célula E5, que é o que nos mostra esse carinha aqui no canto, ó, E5. Só como complemento, então, o Excel suporta na versão 365 em diante, né? Em algumas anteriores também já era esse número, mas um total de 16.384 colunas e 1.048.576 linhas. Esse número é mais do que suficiente para que a gente consiga trabalhar bem no dia a dia, ok? Para uma vida cotidiana, digamos assim, um pequeno negócio, registrar algumas transações, né? E por mais que sejam 1 milhão de linhas, indo para o mundo da Big Data, né, da inteligência artificial, do BI, né, Business Intelligence, 1 milhão de linhas não é nada, né? Tem grandes empresas aí que, de repente, a cada 5 minutos gera mais do que 1 milhão de linhas. Então, a gente só tem que entender em qual contexto a gente está inserido, né? Porque o Excel é uma super ferramenta, mas ele tem que ser usado para o seu fim específico, né? Onde ele é ótimo naquilo. Partindo para a próxima, então, pessoal, a penúltima, barra de status, tá? A barra de status é esse carinha aqui embaixo, ó. Isso aqui é a nossa barra de status, esse vermelhinho aqui. Então, o que a gente tem aqui nessa barra de status? A gente tem o nome das planilhas que a gente utiliza, né? Então, só trazendo uma questão de curiosidade, de nomenclatura, no dia a dia a gente acaba falando guias, né? Para essas opções que tem aqui embaixo, mas o Excel nomeia eles como planilhas, né? Para o Excel, por mais que o Excel seja um programa, né, um software de planilhas eletrônicas, o arquivo do Excel ele é chamado pasta de trabalho. E dentro das pastas de trabalho, aqui embaixo, a gente pode ter várias planilhas, né? Aqui eu tenho duas pré-existentes, né? Aula 2, interface geral e tela em branco, e a gente pode ir criando mais planilhas. Não é à toa que ele nomeia elas como planilha. Planilha 1, planilha 2 e planilha 3. Além das planilhas, né, de mostrar ali embaixo, a barra de status também nos mostra algumas coisas. Como, por exemplo, só deixa eu escrever alguns dados aqui para nós. ABC, XYZ. Beleza, então o que a gente tem aqui? A gente tem algumas informações, né? O Excel também é um repositório de informações. Então, ó, selecionei aqui as 6 informações que eu tenho. Se a gente olhar aqui embaixo, tá vendo, ó? Contagem 6, contagem numérica 4, mínimo 1, máximo 6, soma 14 e média 3,5. Então a barra de status, ela também nos ajuda nisso, certo? Ela também nos ajuda a tirar indicadores, né? Então aqui a gente consegue ver, né? Tem uma lista de opções pré-programadas que a gente também consegue acessar isso olhando aqui para a barra de status. Por fim, mas não menos importante, né? São só 2 outras questõezinhas que a gente tem, é a barra de rolagem. Como a gente agora já viu que o Excel é separado em colunas e linhas e que a gente pode ter praticamente 1 milhão de linhas e 16 mil colunas, a gente pode, né, usar, por exemplo, ou essa barra que tem aqui embaixo, né, arrastar com o mouse, ou clicando no menos, ou com a própria rodinha, né, o scroll do mouse, ir para baixo ou ir para cima. Na horizontal também, né, vai e volta, para que a gente possa estar trafegando, né, navegando nessa própria planilha que a gente já criou. Então, pessoal, como é de praxe aqui no canal, chegamos no final do vídeo e eu vou dar a dica, né, que eu guardo para o final, o Clean Site, nesse caso vai ser o Clean Site 02, e já vou mostrar para vocês a aplicação aqui na tela. Bom, pessoal, como a gente sabe, né, mexer com o scroll do mouse, né, com a bolinha ali do mouse, ele arrasta para baixo e para cima. Mas como é que a gente faz, né, a gente sabe que também tem o scroll para a direita aqui, né, para a direita, para a esquerda. Consigo fazer isso pelo mouse, né, sem clicar e arrastar aqui, né, pela rodinha? E a resposta é sim.
A única questão que eu tenho que fazer é segurar Ctrl e Shift. Então quando eu seguro, ou melhor, quando eu não seguro Ctrl e Shift e ando com a rodinha para cima e para baixo, ele vai para cima e para baixo. Só que quando eu estou segurando Ctrl e Shift, ao invés de ir para cima e para baixo, ele vai para a direita e para a esquerda. Então isso é uma outra pequena dica, mas que também faz uma baita diferença, principalmente para quem gerencia projeto, né, linha do tempo, coisas que são mais na horizontal do que na vertical, então isso ajuda muito. Pessoal, passamos então pelas 7 grandes categorias ou grandes grupos, né, dos elementos gráficos, elementos visuais que tem aqui na interface do Excel. Espero ter conseguido explicar de forma lúdica para vocês. Claro que todo o conteúdo no Excel ainda tem muito a explorar. Cada caixinha ou cada botão que eu cliquei, a gente poderia estar fazendo alguma outra imersão e vendo outras questões, mas isso, o intuito é que aqui seja de fato um mini curso, né, lembrando dos preceitos, que era ou trazer ao conhecimento das pessoas novas, né, dos usuários novos, ou também para a questão da galera que já usava, é reciclar o conhecimento. Então espero que tenha dado esse pontapé inicial, que vocês sigam estudando, sigam gostando, se interessando pelo Excel, porque é uma super ferramenta. Peço que deem like aqui no vídeo se gostaram, que se inscrevam, por favor, isso ajuda bastante o canal. É um canal ainda pequeno, né? Tô com 315 inscritos aqui no momento que estou gravando esse vídeo e 35 horas assistidas, né? Dentro da questão do YouTube. Então, conto com o apoio de vocês. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem com os amigos. Vou deixar o card aqui também sobre a playlist, né, de outros vídeos relacionados, caso vocês queiram voltar para a aula 1, quem não assistiu a aula 1, quem está chegando aqui no minicurso pela aula 2. Agradeço a todos e muito obrigado!